Ela foi diagnosticada com forma rara e agressiva de câncer de mama em 2010 e imediatamente uniu a paixão pela bateria e a sua luta pessoal contra o câncer, fundando sua organização sem fins lucrativos. Repercuta! April Samuels nasceu em 30 de abril de 69, é uma baterista de rock norte-americana, tendo tocado em bandas da cena cover e também algumas bandas autorais lá nos Estados Unidos. Além de baterista, ela é compositora, palestrante, autora de livros e filantropa. Musicalmente, além de baterista, também faz vocal de apoio em bandas que participa. No seu cartel de gêneros, nós temos o rock, o hard rock e o hair metal, gêneros aos quais ela se dá melhor. Ela vive na cidade de Dallas, no estado do Texas, nos Estados Unidos. Uma das bateristas mais requisitadas do Texas, ganhou seu primeiro par de baqueta aos 5 anos lá na loja Nadine's Music Manor e aos 11 já era apaixonada por aulas particulares de bateria, chegando a ter aula com o baterista Warren White, que tocou na banda do Bo Diddley, também na Ice Caped e na Fifth Dimension. Ela ganhou seu primeiro par de baquetas quando tinha 5 anos de idade, segundo ela mesma. Sua mãe a deu de presente, ela insistiu muito, mas teve que esperar até os 11 anos para ganhar seu primeiro kit de bateria, um kit de brinquedo. Desde cedo ela teve apoio dos pais em casa, até porque o irmão já tocava violão, seu irmão mais novo. Ela chegou a ter uma banda com seu irmão, uma banda de garagem também na época, e chegou a estudar música na Universidade do Norte do Texas. Aos 5 ganhou um par de baquetas, aos 8 anos ela ganhou uma bateria de brinquedo e aos 11 uma de verdade para iniciantes. E aos 19 já entra em sua primeira banda, tendo gravado também e participado de por volta de 30 grupos. Ela cresce como qualquer outra menina, se torna mulher e adentra o mundo da música tocando bateria em várias bandas. E ela também tem destaque atuando na banda cover de hair metal chamada Metal Shop Dallas. Entre alguns artistas e bandas aos quais ela acompanhou, temos o Dave Grohl, Juju Beans, Threesome, Cherry Blossom Clinic e Ankles This Rock. Patrocinada por marcas como Peles Aquarians, Pads, Drumtex, os bags Hammers and Bags, as monitorações Kick Leads Pro Player, baquetas Los Cabos, pratos Sabian, os pads Slate, a Rocket Drum Works e também uma linha de roupas da marca Warning Star. Entre outras marcas às quais a April já se associou, temos também os pratos Soul Tone, as baquetas Silver Fox. Ela usa também baterias em Maple Ludwig, ela curte bateria de alumínio, Peles Evans, tem também uma Pearl Export. Entre seu estilo, também curte os tambores de marching band, aquelas bandas de fanfarra que desfilam. Ela tem inclusive um tambor Yamaha, uma bateria Groover, Signature Peter and Skyn e também curte madeiras em Maple. Em seu estilo metal e o hard rock sendo mais proeminente. Entre os bateristas referências para ela, Neil Peart, John Bonham, Matt Chamberlain, Taylor Hawkins, o Mike Terrana e Simon Phillips. Fã de hair metal, entre outras referências, ela cita o Def Leppard e o Rush como bandas do seu coração. Outros caras referências para ela, Alex Van Halen, John Bonham e Rick Allen. Esses três especialmente ela já declarou em sendo exemplos de assinaturas na bateria. Entre apresentações, gravações e composições, são mais de 30 bandas diferentes e desde 2012 realizou cerca de 120 shows por ano na região do Texas e na Louisiana com a banda Metal Shop. Cover tributo aos clássicos do hair metal dos anos 80. Na banda ela tem um pseudônimo Crash Gordon. Ela só teve um hiato entre 2021 e 2022. A April também atua agenciando na empresa 100 Proof Entertainment desde o ano de 89, parando em 2010. Ela chegou a produzir e agenciar mais de 50 bandas locais, chegando ao ponto de gerenciar 13 bandas ao mesmo tempo. Nesse processo ela também já deu palestras e workshops e consultorias e seminários falando sobre a indústria da música. Ela também se envolveu na revista Texas Beat e trabalhou para a Planet Dallas Studios, uma rede de estúdios. Ela não para, porque também já chegou a ser assistente de agenciamento numa casa noturna chamada The Basement, lá em Dallas. Como filantropa, ela coordenou, gerenciou e promoveu diversos eventos musicais beneficentes, conscientizando o público sobre organizações sem fins lucrativos, incluindo a campanha de arrecadação de fundos Breast Cancer Can Stick de 2010 até hoje,
gerenciando as atividades de marketing, de promoção e arrecadação dos fundos dos eventos. O Festival de Artes de Deep Ellum, de 2004 a 2009. De 99 a 2002, o evento Women Rocking for Women, eventos beneficentes, que apoia também vítimas de violência doméstica, e também já se envolveu em eventos beneficentes em prol de pessoas em situação de rua. Mais um grande chamado, e que ela mesma explica em várias entrevistas e registros, que se tornou uma missão de vida. Acontece em outubro de 2010, isso porque ela foi diagnosticada com câncer de mama, um câncer severo, inclusive, de grau 3. Na época ela tinha 41 anos. Ela vinha fazendo exames periódicos desde os 30 anos, e no caso dela foi um pouco mais agressivo porque suas mamas eram um pouco mais densas e tinha essa tendência a ter fibras e cistos inclusive que já vinham aparecendo, mas ela estava ali monitorando. Numa terça-feira à noite, ela recebe a ligação do seu médico, que dá notícia para ela e pede que ela pesquise sobre esse tipo de câncer, e a partir daí ela começa a fazer essa busca e registrando todas as reuniões com os médicos, até porque era muita informação, segundo ela mesma. Um momento como esse é de muita informação, a carga de muito estresse, então ela foi registrando para ir se inteirando da situação. E o impacto psicológico é uma das primeiras coisas que acontece, porque ela fala em entrevista que uma pessoa com câncer, ela pensa que vai morrer rápido e logo. Não é assim. Na ideia de responder com agressividade, ela faz a mastectomia dupla e logo depois mais 4 meses de quimioterapia para assegurar que o câncer tinha ido embora. E como ela mesma tanto fala em palestras, entrevistas e grandes eventos, em sendo um câncer agressivo, ela também respondeu de forma agressiva, escolhendo viver, escolhendo a vida. A April acaba se submetendo à retirada das 2 mamas, uma atitude agressiva, mas que foi necessária para a sobrevivência dela. Logo em 10 de novembro de 2010, ela faz esse procedimento, que é chamado de mastectomia, a dupla retirada dos seios, levando embora um tipo de câncer que tem mais recorrência de voltar, esse de grau 3. Segundo ela mesma, em algumas quimioterapias, outros tipos de câncer respondem melhor. Se assim não tivesse escolhido, teria um problema um pouco maior, exatamente pelo fato da quimioterapia não ter tanta eficácia nesse tipo de câncer tão agressivo. O tipo de câncer que ela teve é o triplo negativo, e em outra tradução é de alto grau, em sendo um tipo de câncer raro e agressivo, o pior possível no caso das mamas. Ela resolveu não fazer a reconstrução dos seios para evitar que ele se espalhasse, evitar para não dar sopa, né, pro azar. Então ela resolveu logo fazer pela raiz, né, tirar tudo. E no meio desse processo, ela passou por outro problema, isso porque após a retirada dos seios, ao colocar um catéter para fazer a quimioterapia ali na região onde estava cicatrizado, nesse procedimento acabaram atingindo o pulmão dela, teve que passar mais alguns dias internada no hospital para drenar esse acidente. Deu tudo certo. E assim que possível, ela já iniciou a quimioterapia. E é nesse processo tão difícil, em que tantas mulheres passam mundo afora, em meio ao tratamento, ela precisava de algo positivo em que pudesse focar, e mergulhou mais ainda no mundo da bateria, no mundo dos tambores, decidindo criar uma fundação, expressando toda a sua união e o amor pela música, pela bateria e o amor pela vida. E ao criar a fundação, essa foi a forma que ela encontrou de ter pensamentos e um comportamento positivo em meio a tanto negativismo ao receber a notícia. 9 meses depois desse procedimento, ela já tinha logo e nome de sua ONG, que não viria a ser uma ONG, que seria um projeto no início, mas teve tanto sucesso, arrecadou tanto recurso, que teve que se tornar organização não governamental logo. Ela contou com a ajuda de familiares, amigos, da igreja também. Chegou a fazer uma sessão de fototerapia em que a pessoa se submete, ela fica nua mesmo para fazer as fotos, e a fotógrafa vai meio que conversando. É meio que uma mistura de um divã, de uma terapia psicológica, junto com a fotografia, e a pessoa tem o registro dessa época ali palpável através das fotos. As sessões contam com conversas e análises, além, é claro, do registro fotográfico.
Logo no início, na ideia da fundação, do projeto, ela tem algumas frases como lemas, como o câncer de mama, vença o câncer de mama, ou o câncer de mama que se dane. E aí ela, contando para uma amiga, que era designer gráfica, ela falou que imaginava uma garota, a figura de uma mulher, num desenho animado, com cara de durona, com postura de durona, sentada atrás de uma bateria com um desses slogans por trás dela, que é exatamente o que se vê, o que é possível encontrar nas redes sociais, essa própria imagem. E aí o start no projeto, antes de se tornar ONG, é exatamente a venda dessas camisetas que tem grande sucesso. A ideia pegou e ela já planejava se envolver em alguns eventos de arrecadação de fundos. E assim iniciou essa trajetória. A fundação se chama Breast Cancer Can Stick It. Em tradução livre, o câncer de mama pode ser superado, o câncer de mama pode ir embora. Sua mãe, Jane Samuels, também faz parte da fundação, que conta com a arrecadação de fundos e recursos voltados para as mulheres que não podem fazer exames preventivos ou tratamentos e principalmente voltado também para o estudo, pesquisa científica na ideia de prevenir cânceres de mama. Vale lembrar que nos Estados Unidos não tem SUS, não é como aqui no Brasil, onde a gente tem campanhas por parte do poder público. Tratamentos médicos de qualquer natureza nos Estados Unidos é muito caro, ainda mais como no caso do câncer de mama. A arrecadação para a Fundação Sem Fins Lucrativos financia pesquisas, exames preventivos e campanhas. E para se ter noção do sucesso lá nos Estados Unidos, a Breast Cancer Can Stick já arrecadou mais de $1 milhão. Desde então, a April participa de vários eventos, a exemplo da NAMM, uma das maiores feiras de música do mundo. Além da NAMM, temos também o MMTBP, Music City Drum Show, entre outros eventos que ela costuma ir e sempre arrecadando fundos e mantendo o projeto vivo, cada vez mais relevante. Ela tem também sua loja, faz eventos, os próprios eventos e arrecadações para ajudar outras mulheres. E como assinatura visual, a April não podia ser diferente, pinta o cabelo de rosa e tem parte do seu set em tons de rosa e preto, cor escolhida para a campanha do Outubro Rosa. As campanhas são intensificadas exatamente no mês de outubro e você encontra vários conteúdos no YouTube e também no Facebook, bastante ativo, da April, onde você pode inclusive conferir alguns dos eventos que ela mesma promove. Nos eventos, ela conta também com um número especial que se chama Drumathon, que é, em tradução livre, Maratona da Bateria, Maratona dos Tambores, em que os bateristas e os participantes são estimulados a arrecadar mais e mais fundos. Os primeiros têm o direito de tocar no palco, de fazer uma performance de música completa com algum baterista celebridade, algum baterista já famoso. Tem um segundo estágio ali, onde os bateristas têm o direito de tocar 1 minuto no palco. E o plano mais econômico, digamos assim, os bateristas ganham um pequeno kit com baqueta, camiseta, eco bag também. E nesse contexto dos bateristas que vão contribuindo, a Maratona da Bateria, esse evento já chegou a arrecadar aproximadamente $50 mil. O Drumathon é uma maratona de bateria, é um encontro da pessoa inscrita gratuitamente. Se ela arrecadasse $250, ela ganha uma série de brindes, como uma sacola com baquetas, camiseta, e sobe por 1 minuto no palco também, tem essa modalidade. E também há um sistema de voucher de desconto para as aulas com alguns bateristas, com de 50% de desconto. E já os 25 primeiros tocam no palco com algum baterista famoso. Em um dos eventos também, ela faz até um número mais cômico com baquetas gigantes tocando algo mais cômico. Ela faz também um podcast mensal com pessoas que ajudam, entusiastas da causa, outras mulheres que passaram pelo mesmo problema, sempre uma vez por mês, lá no Facebook e também disponível em outras plataformas de podcast. E o seu podcast se chama The Beat Broadcast Podcasts. Na banda Metal Shop, ela estreia na banda já sem os cabelos durante o tratamento do câncer. A April enfrentou também problemas com álcool, já participou de uma banda cover tributo ao Billy Idol e montou a sua própria banda Pink Band após a ascensão do projeto. Outra banda de destaque para ela mesma é a Frog Knot, isso porque nessa banda ela teve mais espaço para compor linhas de bateria, saindo um pouco da cena cover. Com Frog Knot, ela também assina
oficina na produção de algumas músicas para o programa Outward Bound do Discovery Channel. E um grande parceiro da April é o canal Drum Talk TV, conta inclusive com documentário, várias entrevistas com ela, dentre os quais até me serviu de fonte de pesquisa para fazer esse episódio. Ela cita também Peter Criss, ex-baterista do Kiss, que também passou pelo câncer de mama, muito menos recorrente em homens. Eu falei disso também lá no episódio sobre a biografia do Peter Criss, que ele descreve muito bem o câncer de mama ao qual ele precisou enfrentar. A April inclusive já o citou enquanto uma pessoa que ela adoraria receber nos eventos. Por falar nisso, entre os bateristas mais conhecidos, é possível citar a Gina Shock, o Carmine Appice, Samantha Maloney, Luke Bryan, Lori Peters, Hannah Welton, Hayley Williams, Greg Bisonette, entre outros. As mamas fibrocísticas e as mamas densas, as quais a April tinha, ela fazia exames e a partir de 2010, a partir da retirada, ela retorna com frequência para fazer exames e revisões. Desde então, ela faz exames periódicos anualmente e para ter noção do tipo de câncer que ela teve, o de mama triplo negativo, em estágio 1, é muito raro. É por volta de 10% das pessoas diagnosticadas que tem esse tipo de câncer. Na época foi um choque muito grande porque ela estava em 6 bandas e trabalhando plenamente enquanto baterista. E no meio dessa tempestade ela diz que recebeu um chamado e que lutaria contra isso. E logo ela tinha a logomarca, o nome do projeto e que meses depois se tornaria oficialmente ONG. Ela até brinca com isso dizendo que foi um parto, 9 meses depois nasceu o projeto. Ela chegou a falar: eu fiz 4 meses de quimioterapia, não me importei se meu cabelo caísse ou se meus seios murchassem, eu só queria viver. Era só com isso que eu me importava. Preciso estar perto de pessoas, elas me energizam. Hoje ela usa próteses, até algo que se refere bastante e que é muito benéfico para a autoestima da mulher. E a April transformou a sua batalha pessoal numa missão de inspirar esperança nas pessoas. Ela hoje concilia a vida como baterista e como ativista. Sobre conselho para as mulheres, ela fala que o que fez muita diferença para ela foi estar junto de pessoas, não estar sozinha e ter essa rede de apoio. Existe também um site oficial do projeto chamado breastcancercansticket.org, o canal no YouTube, o canal da April no YouTube também, além do canal do projeto, com vários conteúdos e entrevistas com mulheres que passaram pelo mesmo problema e também a participação de outros artistas. Existe também um site aprilsamuels.com. Nesses eventos próprios ela tem a sua própria estrutura de equipamento, van e carro para chegar e fazer aquele evento naquele local, o que é interessante porque é uma estrutura que permite itinerância. Então, é algo que é possível levar para várias cidades. E nesses próprios eventos, ela também promove performances de outras mulheres bateristas que sobem ao palco, famosas ou anônimas. Então, várias mulheres e pessoas que não podem pagar por exames e tratamentos são custeadas pela fundação da April, inclusive alguns exames até feitos enquanto prevenção em crianças, no sentido de ter um estudo e de fazer esse estudo evoluir. E além do site, ela conta com redes sociais e o PayPal para doação que fica permanentemente aberto. Durante o seu tratamento, durante a sua jornada, ela resolveu registrar enquanto um diário mesmo, que se tornou um livro depois, que ainda não tem tradução, não tem versão em português ainda. O livro conta com 318 páginas e foi publicado em abril de 2024. Ele se chama Breast Cancer Cansticket, em livre tradução. Câncer de mama pode ir embora, uma história de esperança impulsionada pelo rock and roll. Dentro da descrição do livro, sua jornada pessoal alimenta seu compromisso em ajudar outras pessoas diagnosticadas com câncer de mama por meio da defesa da conscientização, da detecção precoce e da arrecadação de fundos. Neste livro sincero e comovente, Samuels compartilha seu diário em tempo real e reflexões atuais sobre a sua intensa jornada que a levou a declarar-se triunfalmente curada. Ela mesma fala que encontrou o seu propósito na bateria, para além do que já fazia no enfrentamento ao câncer, que se tornou o seu propósito de vida, a sua paixão, o seu chamamento. O Breast Cancer Cansticket conta também com produtos relacionados, show com performances de mulheres empoderadas na bateria. Além do breastcancer.org, ela também tem o .com,
O seu Facebook é bastante ativo, no qual eu pessoalmente enviei uma mensagem para ela agradecendo pela inspiração e por fazer tanta diferença. E a gente vê aqui um podcast em português, né? Anos depois ele está sendo publicado aqui e você vê o resultado do que você produz dando frutos e repercutindo no mundo. Sobrevivente do câncer de mama e fundadora da Breast Cancer Can't Take It Foundation, uma organização sem fins lucrativos. Atualmente ela segue em tempo integral com a banda Metal Shop, a banda de tributo ao Billy Idol, é baterista de turnê da Pink Band Experience. E também tem duas bandas autorais, a 49 Vibration e a banda Bullet. Além, é claro, de se apresentar nos eventos beneficentes próprios com sua banda do evento, a The Breast Cancer Can't Take It Band. Ela está livre do câncer desde a sua mastectomia em novembro de 2010 e através dos shows, colaborações com celebridades em eventos beneficentes, participações especiais e palestras, a April segue lutando para fuder e expressando toda a sua paixão pela bateria e pela música, seguindo em frente, vivendo a vida. O Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e, mais recentemente, sobre o câncer de colo do útero. Aqui no Brasil, são mais de 73 mil novos casos por ano e uma alimentação saudável e atividade física podem reduzir o seu risco de ter a doença. A campanha, celebrada anualmente em outubro, utiliza o laço cor-de-rosa como símbolo para alertar sobre essas doenças, promovendo a disseminação de informações e o acesso a serviços de diagnóstico. O diagnóstico precoce, inclusive, é fundamental para o sucesso do tratamento, aumentando as chances de cura. A cor rosa foi utilizada pela primeira vez em uma corrida pela cura nos Estados Unidos nos anos 90. E o movimento é marcado por diversas ações ao longo do mês, como iluminação de prédios com luzes cor-de-rosa, eventos informativos, palestras e campanhas de saúde. A importância do diagnóstico precoce é fundamental para um tratamento eficaz, pois permite que o tumor seja identificado em estágios iniciais antes que se espalhe para outras partes do corpo. No caso da April, em poucos meses ele tinha dobrado de tamanho, para você ter noção. E o conhecimento do corpo também é importante, porque o movimento incentiva as mulheres a conhecerem seus próprios corpos, realizando o autoexame para identificar qualquer alteração suspeita, como nódulos, alterações na pele ou no mamilo. Para a prevenção, estilo de vida saudável, já que o Outubro Rosa promove também hábitos que ajudam na prevenção, como alimentação saudável, prática regular de exercícios físicos e a manutenção do peso ideal. Cuidados. Outras medidas importantes incluem evitar o consumo de álcool e fumo, realizar exames preventivos e o rastreamento mamográfico, seguindo as recomendações médicas.